E a primeira coisa, tá, que as pessoas confundem. Primeira coisa que as pessoas confundem. Presta muita atenção nisso aqui. Quando você olha a ATM, você tem claramente, você tem aqui o mastoide, o temporal, ok? Esse mastoide, esse temporal, ele tem correlação direta com a mandíbula. A primeira confusão é você querer que há um problema de ATM tenha correlação apenas com a ATM. Como se a ATM fosse um objeto individual onde nada externo à ATM vai afetá-la. E quando você quer eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento, você tem que quebrar a primeira barreira. O primeiro impacto é entender que a ATM não funciona sozinha. Logo, as causas das dores, o sofrimento relacionado com a ATM tem conexões à distância. E quando a gente pensa isso, você deve introduzir no seu raciocínio a influência da cervical. E quando a cervical começa a entrar num processo, você começa a ter dois pontos importantes. A questão mecânica, primeiro, posicionamento cabeça, pescoço, postura, que é capaz de afetar o seu paciente. E segundo, você tem relação direta com a neurofisiologia. Neurofisiologia como, por exemplo, o controle da dor do sistema estomatognático associado com o trigêmeo. Isso é extremamente importante para quem deseja entrar no grupo de profissionais que elimina a dor do seu paciente já no primeiro atendimento, que elimina a dor e impacta a vida dos pacientes. E quando você olha a cervical, a primeira coisa que você não pode confundir e a ATM é que elas não estão separadas, elas estão juntas. E por isso eu começo com esse desenho. Primeiro, da ATM e segundo, agora, da cervical. Essa região aqui, ó, entre o mastoide e o ângulo da mandíbula, presta muita atenção. Mastoide e ângulo da mandíbula. Aqui atrás tem o processo mastoide. Aqui tem o ângulo da mandíbula. Entre essas duas estruturas, presta atenção onde eu estou com a mão. Entre essas duas estruturas, você tem um espaço, um vazio. E quando você empurra, possivelmente é doloroso. Possivelmente é doído. Por quê? Porque essa estrutura, essa região, está relacionada exatamente aqui, ó, com a coluna cervical. A coluna cervical está exatamente, você toca, palpa exatamente no seu processo transverso. No seu processo transverso, logo à direita. E nessa perspectiva, nesse processo transverso aí, logo à direita, você tem uma relação da cervical bem próximo da ATM. E muitos de vocês, quem tiver essa dor empontada, bem ativa nessa região, quem tiver essa dor empontada, bem dolorida, por exemplo, aqui ao vivo a Eliana coloca a direita, Vanucci coloca a direita, você tem pessoas com muita queixa à direita. Então presta atenção, repete comigo na tua cabeça. Se a direita dói, repete comigo. Se a direita dói, existe alteração na minha cervical. Se a direita dói, existe alteração na minha cervical. E é sobre isso que eu quero falar hoje para você.
E como a gente chega nessa conclusão? Eu chego nessa conclusão trazendo para você um questionamento aqui. Olha só isso que maravilhoso. Primeiro, nós temos esse conjunto. E segundo, eu quero lhe mostrar outra coisa. Esse é um corte visto de cima do occipital, ó. O occipital visto de cima, como se eu cortei aqui, ó. Cortei o meu crânio, tirei a calota craniana e estou olhando de cima. Nesse ponto, eu tenho aqui o occipital, que é articulado com o esfenoide. Esse occipital, que é articulado com o esfenoide, tem fossa posterior, anterior e fossa média, sendo composta pelo temporal e aqui pavilhão auditivo. Presta muita atenção que o pavilhão auditivo, que é exatamente essa zona aqui, ó, ele vai estar paralelo a quem, ó, a passagem da minha medula, do forame magno. E é exatamente por essa relação neurofisiológica com a medula, que é exatamente com essa relação anatômica junto com o temporal, que a coluna cervical deve ser integrada com as relações e alterações de ATM. E é sobre isso que você precisa começar a entender. E aí, ó, para facilitar a dinâmica, eu quero que vocês falem, e quem quiser escrever também escreve. A cervical determina a mecânica da ATM. A cervical determina a mecânica da ATM. Coloca aí, repete, escreve isso aí, ou repete mentalmente. A cervical determina a mecânica da ATM. Dentro desse processo, eu aprendi tudo isso, a integrar com essa vista superior, com essa vista lateral, as alterações de ATM, justamente trazendo conexões não só locais, conexões não só mecânicas, mas neurofisiológicas. Mais neurofisiológicas para levar você a um outro nível profissional, para levar você a mais resultados. E preste atenção que ainda vou destrinchar muita coisa daqui para que você entenda e siga no entendimento daquilo que os seus pacientes têm. Por que é importante, dentro do processo, você entender essa diferença? Por quê? Imagine aqui uma roda denteada. Imagine uma roda denteada, certo? Imagine uma roda denteada onde ela se conecta. E aqui eu vou fazer assim, feito uma catraca, certo? Eu gosto dessa analogia com a bicicleta. Eu tenho uma bicicleta. Tenho uma bicicleta. E aqui eu tenho a catraca 1, catraca 2. Então, imagine que eu tenho nessa bicicleta essa catraca que precisa ter uma pessoa aqui em cima com os pés ok? Com os pés pedalando aqui. Esse pedal, ele só vai acontecer de forma equilibrada se cada junção, cada ponto da catraca encaixar bem na corrente, estiver bem encaixada. Consequentemente, a força que eu faço com o pé
para gerar o movimento do pedal, a força que eu faço com o pé para promover a propulsão da minha bicicleta, vai literalmente levar essa bicicleta em uma rotação do pneu. E qual é o detalhe nisso? Cada uma estrutura da corrente tem que estar correlacionando com cada estrutura da catraca. Caso contrário, não chega da forma que é para chegar nos pneus. E o que eu quero trazer com isso aqui? Eu quero que você entenda que se eu tenho um occipital articulado anterolateralmente com o temporal e articulado inferiormente com a coluna cervical, qualquer alteração de coluna cervical vai alterar o posicionamento do meu occipital e, consequentemente, do meu temporal. Igual o jogo, a mecânica e a articulação dessa estrutura crânio-cervical. Então, por isso, repita aí comigo, repitam todos, a cervical determina a mecânica da ATM. E não só a mecânica, repitam aí, a cervical determina a mecânica da ATM. Não só a cervical, não só a mecânica, mas também 1.2, que é associado com a neurofisiologia, que eu vou colocar aqui, ó. Aqui na fossa média está o núcleo trigeminal, com 5.1, 5.2, 5.3. Ramo oftálmico, maxilar e mandibular, passando pela fissura orbital, passando pelo forame redondo, passando pelo forame oval. E onde eu quero chegar com isso aqui para vocês é que a importância de entender a cervical é pelo problema mecânico mais fisiológico, neurofisiológico. E o neurofisiológico tem relação com o quinto par de nervo craniano, o trigêmeo. E dentro desse processo, para você aprender a eliminar a dor do seu paciente de ATM, já no primeiro atendimento, avaliar, entender a cervical é muito importante. E do ponto de vista mecânico, o que é que eu quero que você possa investir tempo? É nisso aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Que a primeira coisa aqui, agora, do ponto de vista mecânico, eu quero trazer para vocês é isso, ó. Quando você tem essa estrutura aqui, e ela sobe aqui, o que é que eu estou mostrando aqui? O occipital. Esse occipital tem relação direta com a coluna cervical. E essa coluna cervical aqui pelo occipital, ela vem aqui, ó. E a primeira coisa que você erra é na anatomia, nessa conexão anatômica. C1, a primeira vértebra cervical, ela entra nessa perspectiva aqui. Deixa eu dar uma escurecida. Ela entra aqui. Processo mastoide occipital. E aqui, ó, eu tenho a articulação occipitomastoide, onde aqui, ó, tem um traços do pavilhão auditivo,
Você está com a vista posterior do seu paciente. Vista posterior do seu paciente. E a gente tem primeira vértebra, segunda vértebra, terceira vértebra. Vamos colocar aqui. Presta muita atenção. Anatomicamente, a terceira vértebra cervical, ela fica a nível do ângulo da mandíbula. Aqui, ó. Ângulo da mandíbula. Então, ó, anatomicamente, para vocês entenderem, ângulo da mandíbula. Caraca! Caraca! Quem tá gostando, mete o dedo no coraçãozinho aí. Tomar uma água. Minha garganta não tá boa hoje. Nesse processo, você tem a coluna cervical com os músculos suboccipitais. Veja como é importante você gastar tempo nisso. Que aqui eu tenho reto posterior menor da cabeça, reto posterior maior da cabeça. Aqui eu tenho oblíquo inferior e oblíquo superior. Os músculos suboccipitais, conectando entre C1, C2 e o occipital. Então, quando a gente tem uma tensão suboccipital, uma alteração suboccipital, o que é que acontece aqui? Se liga aqui agora. Se eu tenho uma tensão nessa região, eu tenho um aumento, um vetor de força importante nessa região de contração. Daí, o occipital vai se aproximar da coluna cervical, assumindo essa postura, ó. O grande detalhe é que a imensa maioria das pessoas apresenta essa tensão muito maior de um lado do que do outro. E essa tensão maior de um lado do que do outro faz com que a relação occipitotemporal, occipitomastoidea, entre num processo de desalinhamento, jogando esse temporal mais para frente. Dessa forma, ó. Se meu temporal vai para frente, se existe essa rotação, esse jogo mecânico por desequilíbrio crânio-cervical, eu tenho alteração direta do posicionamento de quem? Da minha mandíbula, da minha relação ATM com o côndilo, a minha relação disco-côndilo. E aí você começa a justificar que quando você vai abrir a boca, você tem um movimento X de um lado, enquanto o outro está mais posterior e equilibrado em compensação da região que foi afetada. E aí a primeira coisa que eu quero fazer uma dinâmica com vocês para que você entenda que é preciso gastar tempo nessa perspectiva. É preciso evoluir nesse processo. É que faça a palpação posterior. Ó, veio aqui, coloca o dedo posterior ao mastoide e palpa de um lado e palpa do outro e fala aí, qual região tem maior tensão, à direita ou à esquerda? Você vai palpar exatamente nessas estruturas que eu vou aqui, ó, marcar de um X. Qual a região tem mais tensão aí nessa região?
à direita ou à esquerda? Quando você começa a perceber isso, você começa a entender por que toda a negligência, todo o problema que eu e você passamos na faculdade por não receber o conhecimento adequado, afeta tanto o seu resultado, afeta tanto o posicionamento da sua ATM, gera tantas dores no seu paciente, porque a falta de compreensão das relações anatômicas tira, extingue o raciocínio clínico. Eu quero que você saiba a construir o seu raciocínio clínico. Quando você tem essa atenção, observe que é exatamente para o lado que sua cabeça pende. É exatamente para o lado que sua cabeça entra aqui, ó. E você tem a mania de ficar nessa posição. Quando você tem a mania de ficar nessa posição, primeira coisa, a diferença, não erra. Isso não é uma mania. Eu falei de propósito. Isso não é uma mania. Isso é uma adaptação à alteração crânio-cervical. E essa adaptação crânio-cervical vai dar em muitos de nós, primeiro, dores cervicais, alterações cervicais. Mas como eu mostrei aqui, quando eu mudo esse posicionamento, eu tiro o equilíbrio, o paralelismo, o equilíbrio entre a ATM direita e a ATM esquerda. E nesse processo de equilíbrio entre a ATM e a ATM direita e esquerda, em médio e longo prazo, durante a abertura, eu vou ter um jogo onde essa está mais para frente. É como se o movimento da minha mandíbula fizesse assim, ó. Tivesse uma tendência de desvio mais para um lado e mais para o outro. E é sobre isso que você precisa correlacionar. Aprender a integrar o raciocínio clínico. E por isso que eu digo, é importante investir tempo nessas relações anatômicas para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, para trazer uma percepção lógica sobre aquilo que o seu paciente está sofrendo, sobre aquilo que o seu paciente está em desequilíbrio. E como melhorar essa perspectiva? Como reequilibrar? Primeiro ponto, alteração de cabeça e pescoço, alteração postural, pelas revistas científicas, pelos artigos científicos, já está comprovado e que existem alterações diretas associadas com a ATM. E por que você acha que isso está comprovado? Justamente por conta dessas relações, por conta dessas perspectivas. E onde eu quero ir além com você agora é que não é apenas sobre mim, não é apenas eu que tenho essa condição. Eu também não sabia nada disso. Eu tive que estudar para poder cuidar da minha filha, que teve mordida cruzada, problema importante de desenvolvimento da sua oclusão. E eu tive que estudar por isso. E por isso que hoje é aquela coisa, quando acontece, mexe com seu filho, mexe com você duas vezes. E é daí onde traz a minha motivação. Então, Randy, como você tem algumas pessoas que me perguntam, Randy, como você começou a estudar ATM e saber tudo isso? Primeiro, para você entender, repete comigo. Eu preciso de motivação. Repete. Eu preciso de motivação. Por quê? A motivação me faz melhor. Eu preciso de motivação porque a motivação me faz melhor. É exatamente isso. Eu não sabia de muita coisa disso. O grande problema é que mexeu com minha filha, mexeu comigo. E eu tive uma motivação. Ou eu tratava minha filha, ou as perspectivas de tratamento que estavam sendo dadas atualmente não batia com aquilo que eu achava pertinente. Os modelos de atendimento para o que ela tinha não batia comigo. E daí eu tive que estudar e aprender isso. Então, o que é mais importante desse processo? ATM, crânio cervical, alteração de temporal, alteração de mandíbula
mecânica, mas vamos agora para o neurofisiológico. Eu prometi para vocês que ia falar neurofisiológico, que ia destrinchar algo relacionado com o neurofisiológico. Primeira coisa que eu quero para você, ó, eu já falei que aqui, dentro do temporal, a gente tem o núcleo trigeminal. Esse núcleo trigeminal, ele está basicamente a nível temporal aqui, nessa região, vou colocar de azul. Na fossa média, no temporal aqui, núcleo trigeminal. E ele sobe aqui no esfenoide, sobe aqui no esfenoide, sobe aqui no esfenoide. E exatamente nessa composição. Ó. Exatamente nessa composição. E esse núcleo trigeminal, ele responde por informações provenientes do tronco encefálico. E esse tronco encefálico tem estruturas medulares, que vem aqui da coluna cervical. Um dos núcleos trigeminal é o núcleo espinhal, que controla dor. Então, ó, controle de dor. Esse controle de dor pelo núcleo envia aferências via medula, via tronco, para o trigêmeo e controla dores nessa região. Então, quando você tem disfunções medulares a nível cervical, você tem impacto diretamente na função do trigêmeo. E a função do trigêmeo no controle da dor, no controle exatamente desse estímulo neurofisiológico. Então, por isso que o sistema central da ATM, o sistema trigeminal, ele se correlaciona direto com a cervical. O controle neurofisiológico precisa estar instalado. E o que você não sabe é que em média, né, 500 alunos a gente tem hoje, todos eles já estão aplicando isso e tendo resultados impactantes. Se fosse eu estaria calado. O grande detalhe é que quando a gente ensina a tratar isso de forma íntegra, levando o passo a passo, desde o momento da avaliação até as melhores técnicas de tratamento, o paciente elimina a dor muito rápido, porque a gente associa tanto o corretivo, a melhora neurofisiológica, como a melhora mecânica. E quando você entende, começa a instalar isso, começa a instalar esse drive corretor na sua cabeça, você começa a ter, de forma impactante, uma abertura de mentalidade daquilo que é importante você realmente fazer para o seu paciente. E dentro desse processo, não saber essas correlações vai limitar exatamente o controle dos sintomas, o controle do desequilíbrio, mas não o controle do sintoma, onde você vai lá colocar analgesia local, laser terapia, TENS, massagem, dry needling. E aí eu quero que você coloque uma frase na sua cabeça e repita na sua cabeça a partir de agora. Tratar o sintoma com analgesia é enxugar gelo. Tratar sintoma com analgesia é enxugar gelo. E eu vou dar um exemplo claro, tá?
eu estou aqui com minha garganta, e vamos supor que essa minha garganta seja quem tem filho aí, coloca aí, eu tenho filho nos comentários. Eu tenho filho, tenho um, tenho dois, tenho três. Coloca aí, eu tenho filho. Que aí você vai entender o que eu vou dizer. E especificamente, quando uma criança está com dor de garganta, está com a garganta meio ruim, você vai dando remédios naturais, suco, você vai dando, você vai dando. Daqui a pouco, se aquilo piora, aquela criança com a dor de garganta, ela começa a tossir. E aí, você começa inicialmente com um analgésico, um alívio, para o quê? Controlar o sintoma local. Mas quando ele vai ficar bom mesmo? Quando ele vai no médico, o médico diz, olha, isso é infecção bacteriana, e dentro dessa infecção você tem que tomar antibiótico, tem que prescrever antibiótico para ele. E quando você entra com abordagem de antibiótico, com antibiótico terapia, ele melhora. Ou seja, não é sobre tratar a consequência, o sintoma. É importante, mas se você não for na causa do problema, esse problema não vai melhorar. Ele vai se perpetuar. E o que acontece diariamente hoje são profissionais tratando sintomas. São profissionais tratando especificamente um sintoma que não vai ficar bom. Pelo contrário, vai estar alimentando essa via aqui, aferente e eferente, mantendo uma disfunção neurofisiológica e uma cronicidade. E dentro dessa cronicidade, você tem o processo de percepção alterada da dor. E essa percepção alterada da dor entre trigêmeo, cervical e biomecânica vai afetar diretamente o seu paciente. Então, repete comigo, quem quiser escreve para poder fixar. Tratar sintoma com analgesia é enxugar gelo. Principalmente associando problemas crânio-cervicais com a ATM. Todos repetiram para não perder esse foco. Eu trouxe a compreensão específica disso aqui. Porque você não precisa cometer mais esses erros. Você precisa integrar isso. Isso me incomoda muito, porque isso é para ser o básico. Quem aí lembra de um livro de anatomia, neuroanatomia, de Ângelo Machado? Esse foi longe agora. Ângelo Machado. Sensacional, um livro fininho. Tem informações preciosas aqui para você entender essa neurofisiologia. E você pode ter um atlas como o Kate Moore, que é um atlas de anatomia paraclínica, que integra esse ponto. Inclusive, eu até tenho uma versão 4 dele. E é sobre isso, é você entender como melhorar isso. E o que me incomoda muito é você ter profissionais que sabem que não estão fazendo a atitude correta, a ação correta, a integração correta, e continuam atendendo o paciente de ATM. Cara, acorda, ou você estuda, ou você investe nisso, ou é melhor você dar o seu paciente para outra pessoa, e aí você perde o dinheiro mesmo, tá? Você perde, cada um tem a vida que merece. Dá o dinheiro para quem estuda, dá o dinheiro para quem investe na profissão. Você não tem condição de estudar, tudo bem, cada um com seus problemas, mas ou você passa a investir em conhecimento diferenciado que gera resultado, ou é melhor você dar ao seu paciente. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, tá bom?